Quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é com imensa alegria e muita satisfação de estarmos aqui para transmitir o assunto da lição da editora CPAD. E o tema desta lição desta semana é o presbítero, bispo ou ancião. Mas antes de entrar nesta lição, eu gostaria desde já de agradecer aos irmãos que se inscreveram em nosso canal. Deus abençoe, ficamos muito felizes com essas inscrições, os irmãos que têm apertado aí no gostei, né? Tem dado um like. Nós agradecemos a Deus porque vocês têm de fato gostado dos nossos vídeos e do conteúdo em si, né? Para melhor dizer, o vídeo é uma coisa básica, é tão básica que se fosse para você estar esse tempinho conosco, só pelos vídeos você não estaria. Mas o conteúdo, que é muito mais importante, que faz que você e eu estejamos juntos para a 11ª lição, que será aplicada agora no dia 13 de junho de 2021. Então, Deus abençoe, muito obrigado. Quantos quiserem, possa estar também se inscrevendo e nós agradeceremos a Deus por tudo, tá? Mas entrando já, irmãos, num conteúdo prático da lição, que é presbítero, bispo ou ancião. E o tema básico está encontrado no livro de Tito, ou Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 7, e também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, 1 ao 4. Eu não costumo ler, mas eu vou ler essa primeira parte de Tito 1, 5 a 7, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aqui fica muito claro, né? A palavra presbítero fica muito bem acesa. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Você pode até se questionar, porque em cima falou presbítero e aqui embaixo falou bispo. Presbítero e bispo são a mesma coisa, tá? São a mesma coisa. É por isso que o título da nossa lição é o presbítero, bispo ou ancião. Todas as três terminologias quer dizer a mesma coisa. Aponta para o mesmo servo de Deus, um homem idôneo, sábio, uma pessoa que tem, na verdade, compromisso com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 7 diz: Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Essa é a primeira parte da leitura bíblica em classe. A outra parte está em 1 Pedro 1, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. E a palavra presbítero, né, que nós lemos aqui, catapolim presbíteros. Catapolim presbítero. Esta palavra indica uma pessoa anciã, uma pessoa de idade, uma pessoa que era conhecida pela sua idoneidade e sabedoria. Então,
uma coisa que a gente precisa deixar bem clara aqui nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta madrugada, eu não sei o horário que você possivelmente está vendo esse vídeo, né? Esteja vendo. Mas quem era o presbítero? Quem era o bispo? Quem era esse ancião? Era uma pessoa idônea, sábia, uma pessoa que tinha, que era conhecida, né, pela sua firmeza, segurança, sabe, pela sua temperança, pelo seu equilíbrio. Então, não era qualquer um que podia ser presbítero. E o critério está justamente aqui. É o versículo 6, Tito, capítulo 1 e versículo 6, que diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, não é de duas mulheres, que tenham filhos fiéis, não é que tenham filhos bagunceiros, que tenham... que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Esses, irmãos, era o critério. Não adiantava uma pessoa ser apenas velha, ou anciã, ou velha na idade. Ela tinha que estar dentro desse critério. Olha o versículo 7, o que é que diz? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não orgulhoso, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Me permita abrir um parêntese aqui. Hoje, irmãos, parece que a grande maioria das igrejas parece que deixaram esses critérios de lado. Porque o que a gente vê na obra de Deus é moleque, sem contar os desrespeitos com esses anciãos. Esses homens idôneos, equilibrados na palavra, que sabem o que é compromisso com a igreja, ficaram de lado. São desrespeitados. Muitos com força, com vigor, sabe, ainda para trabalhar na obra de Deus. Sabe o que acontece? Deixaram ele de lado e botaram o moleque na obra do Senhor. Sabe? E o problema, sabe qual é o problema? É que não consegue colocar alguém dentro desse critério, irmãos. Até porque se for procurar dentro desse critério aqui, nem o próprio pastor permita, não é todos os pastores, mas muitos pastores, nem ele mesmo estão enquadrados aqui. É por isso que muitas vezes ele deixa o ancião lá, o idôneo, e bota o moleque na obra porque é igual a ele. Pessoas despreparadas, sem compromisso com a Bíblia, sem responsabilidade. Eu também quero destacar outra coisa aqui, nessa parte do significado de presbítero, que o presbítero não era apenas aquele que era de idade avançada, embora o texto grego realmente demonstra que eram escolhidas pessoas não só por sua idade, mas por sua sabedoria, mas por sua idoneidade, mas por sua inteligência, mas por sua firmeza na palavra, mas por esses critérios aqui. Não é eu, irmão, que estou falando. É a Bíblia, Tito capítulo 1. Né? Tito capítulo 1, versículo 1 fala, olha, a carta que Paulo escreveu a Tito foi: estabeleça presbítero, mas contanto que estejam dentro desse critério, que estejam enquadrados dentro dessa realidade. Então, qual era a função do presbítero? A função do presbítero, eu vou só apontar, você pode ler, que você vai entender. Tá certo, irmãos? Qual era a função do presbítero? A função dele era pastorear as ovelhas de Deus que Cristo resgatou com seu próprio sangue.
Atos capítulo 20, versículo 28 diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito do Senhor vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele vos resgatou com o seu próprio sangue. Então, irmãos, esses presbíteros aqui, esse bispo aqui, ele pastoreava, era um pastor, era a mesma atividade de um pastor, né? Ele tinha a mesma atividade. Hoje, o presbítero, me permita dizer, o presbítero não é quase nada, né? No que diz respeito a, se você não for pastor, ou se você não for um evangelista, o presbítero parece que, você está entendendo? Bom, eu só estou fazendo, irmãos, abrindo esse parênteses aqui, porque a lição, ela tem um caráter prático. A lição, ela não só vem só para você ler a lição, mas para você desbravar áreas práticas para que nós possamos voltar às escrituras, né? Porque não adiantaria nada a gente só ter a lição em mãos para lê-la sem nenhuma aplicação prática para as nossas vidas. Então isso aqui não é desabafo. Isso aqui é Bíblia mesmo. É o que a Bíblia demonstra para que nós, eu e você, tenhamos sempre o critério que a Bíblia aponta. Olha, irmãos, eu tenho certeza que se um pastor, que é o responsável por levantar obreiro, ele levar em consideração os critérios para colocar esse obreiro na obra, a igreja de Deus não sofre. Mas o que nós temos visto aí são esses meninos na obra de Deus, desprezando quem teve uma história de vida e de bom testemunho, e esses meninos botando a igreja de cabeça para baixo, feito morcego. Se é que os irmãos estão me entendendo. Mas qual era a função do presbítero? A função do presbítero uma das era pastorear, era ensinar a palavra, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, resolver questões difíceis, Atos, capítulo 15, orar pelos doentes, Tiago, capítulo 5, 14 e 15, aconselhar, 1 Tessalonicenses, capítulo 12, capítulo 5, versículo de 12 a 15, sabe? Inclusive, até aqui no primeiro tópico, né? Na primeira síntese, aliás, do tópico 1, diz assim: o termo presbítero, do grego presbítero, é um sinônimo do bispo, episcopos, de professor, didásculo, e de pastor, poimê. Logo, a sua função é pastoral. Então, ele está diferenciando, são palavras diferentes. Por exemplo, presbítero quer dizer um ancião, uma pessoa idônea, uma pessoa mais velha. Embora, irmão, que presbítero também não aponta apenas para uma pessoa de idade, como eu ia dizendo. Aponta para alguém que, mesmo novo, mesmo com a idade comparada, né? Por exemplo, um jovem de 18, 20 anos, comparado com um de 40, de 50, de 60 anos, é uma criança. Mas esse jovem de 20 anos, muitas vezes ele tem uma idoneidade, ele tem um equilíbrio muitas vezes maior do que uma pessoa de idade. Então, o presbítero aqui não está querendo que entendamos que só pode ser pessoas de idade. Mas o presbítero, dentro dessa esfera, aponta sim, primeiramente para uma pessoa de idade sóbria, mas também para uma pessoa idônea, mesmo que ela seja nova. Você está entendendo? Então, uma pessoa que tem 20, 22, 23 anos e já é presbítero, então não tem problema nenhum, desde que ele não seja um moleque, desde que ele não seja um sacana, desde que ele não seja um mercenário, desde que ele não seja um bagunceiro, desde que ele não seja um palhaço dentro da obra de Deus, desde que ele não seja um animador de palco, desde que ele não queira ser holofote, desde que ele não queira estrelismo, desde que ele não queira passar ilusionismo para a igreja.
Os irmãos estão me entendendo? Se isso que eu citei agora está repleto na vida de algum irmão que é presbítero, pode se converter de novo, certo? Pode se converter de novo. Então, nós queremos demonstrar, além desses critérios, né, que nós já falamos aqui para ser um presbítero, que está também ligado à terminologia presbítero em si, nós queremos apontar também outros critérios pelas quais as pessoas daquela época e da nossa época também, porque a carta ela foi escrita a Tito, né, que tomava conta de uma igreja, era pastor de uma igreja e era jovens, diga-se de passagem, tanto ele como Timóteo. Então, o que acontece? Havia esse critério. E qual era, ampliando o grau de critério para ser um presbítero da igreja, para ser um bispo, não é? Um episcopo, um didásculo. O que era necessário era que ele fosse salvo, em primeiro lugar, em Cristo Jesus. Segundo, não ser novo convertido, não se bota, irmãos. Presbítero, uma pessoa para presbítero que tem 3 meses de crente. Não se bota para presbítero uma pessoa que tem um ano de crente, a não ser que seja Deus mesmo dizendo, chamando e comissionando. Mas afinal de contas, a parte do ensino também não é ignorada por Deus. A parte do discipulado, eu não estou falando de discipulado de 3 meses, eu estou falando do tempo que é necessário para que depois você assuma a responsabilidade. Então, outros critérios para que fossem presbítero era liderar bem a sua família, ter boa reputação, ter habilidade na palavra, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 12, versículo 15, fala que ele precisava ter habilidade na palavra. E poderia acrescentar ainda aquela parte lá dos critérios, do critério lá para ser diácono, né? Quando disse, olha, vamos escolher 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e que tenha bom de testemunho e que não viva de mentira. Porque tem gente que negocia mentira, já não vive, mas negocia mesmo. Ele negocia. Então, é necessário que a gente entenda. Agora, vamos ver o critério para ser presbítero hoje em algumas igrejas do nosso país. Eu não estou falando de uma igreja específica, não. Eu estou falando de várias igrejas, de várias denominações que está aí na televisão, que está na mídia. Para ser, muitas vezes, um obreiro ou um presbítero da igreja, é só preciso ser do manto. Quanto mais ele rodar, marchar, pular, rodopiar e tal, esse é o escolhido. Não manusear a palavra da verdade, não manusear bem a palavra da verdade. Se você é dessa linha para alguns, você é essencial. Você é bom para ser. Por quê? Porque o próprio pastor, ele não tem interesse de estudar a Bíblia. Então não vamos pegar um que sabe, vamos pegar um que não sabe, que é melhor. Você está entendendo? Quanto mais menino, melhor. Esse é outro critério. Outro critério se for aquele cara que fala em língua o culto todinho, esse é bom para ser presbítero. Se der o dízimo grande e lembrar do aniversário do pastor, esse também está na fila para ser presbítero. Se for aquele da amizade, da bajulação, aí esse é melhor ainda. Irmãos, e não é coisa da minha cabeça, não. Para você entender isso, é só olhar o desastre que está dentro da igreja do Senhor Jesus. Está um desastre, irmão, dentro da igreja. Então, é qualquer um que pode ser presbítero? Não. Mas esses critérios aqui, que eu acabei de falar negativamente para colocar alguém para ser alguma coisa na igreja, sabe? Então, está errado, irmãos. Parece até que o camarada não tem Bíblia.
Está aqui, a Bíblia não valia só a pena para os irmãos da época de Tito, não. Está aqui, na nossa lição, só é ler aqui, ó. Tito, capítulo 1, e versículo 6 e 7. Veja o que era necessário para ser presbítero. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu que sou também presbítero como ele, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, porque tem gente que quer apenas um campo para ter um salário, não para ter cuidado com as ovelhas do Senhor. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esse tópico aqui para muitos é zero, né? Não ganha sem palavra de jeito nenhum. Não ganha sem palavra, porque não é testemunho para o rebanho. Pelo contrário, sabe o que as ovelhas diz? Perdão, irmãos. Sabe o que as ovelhas dizem muitas vezes? E eu vou contar meu problema para fulano, para o presbítero, para o pastor, para no outro dia tá nos quatro cantos do mundo. Por quê? Porque não tem testemunho, não tem confiança. E o pastor, o bispo, eles são responsáveis por aconselhar, eles são responsáveis de ouvir você e as suas dificuldades, o seu problema. Mas tem obreiro que não tem confiança de Deus. Então, vou concluir falando esses objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição era definir o termo e a função de presbítero. Então, o termo presbítero significa o quê? Um ancião, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais idosa, literalmente falando, né? Mas presbítero também significa uma pessoa que é nova, mas que é sóbria, uma pessoa equilibrada, responsável, temperante. E a função de presbítero, qual é a função de presbítero? Aconselhar, pastorear, ensinar. Essa é a função do presbítero. O segundo objetivo da lição é destacar a importância dos presbíteros. Óbvio que os presbíteros têm muita importância. Como eu falei agora há pouco, alguns estão quase inutilizados, apenas tem um título de presbítero. Mas o presbítero, biblicamente falando, ele pastoreava a igreja local. O pastor, ele já tinha uma responsabilidade não somente local, mas uma responsabilidade maior com uma área. O terceiro ponto, o terceiro tópico, né? O terceiro objetivo, pontuar os deveres dos presbíteros. Então, a responsabilidade dos presbíteros é, na verdade, conduzir o rebanho do Senhor Jesus Cristo com alegria, com maestria e, portanto, é Ele quem resolve, né, determinadas coisas. Que Deus abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo possa nos fazer cada dia melhor na sua casa, na sua obra, no seu trabalho. Porque é bem verdade que nós queremos que aqueles cultos de antigamente, né, onde você sentia verdadeiramente a presença de Deus de forma genuína, onde você chorava, onde você se alegrava, e cada dia está mais escasso. E você se pergunta por quê? Porque tem muito moleque, irmão, na obra do Senhor. Tem gente que só vai para a igreja para dar cangapé. Tem gente que só vai para a igreja para dar salto mortal. Tem gente que só vai para a igreja para tentar desabafar com os irmãos dentro da igreja, dizendo que é cru porque não dá glória.
E muitos dizem até que é o diabo que está tapando a boca da pessoa. Isso é molecagem, irmão. Isso não é seriedade na obra de Deus, não. Porque o presbítero, o pastor, não é o bispo, o didásculo, que é o professor, o mestre, na verdade, ele sim tem a responsabilidade, o amor, a amorosidade de curar as feridas das ovelhas e não de querer cortar a perna da ovelha e não de querer torar a ovelha no meio só por causa da lã. Precisamos ter cuidado, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tenha uma ótima aula e que o Espírito Santo venha nos fazer melhor cada vez mais na sua obra. Fiquem todos na paz do Senhor.